Se você gosta do nosso conteúdo e quer ajudar a manter o Tic Tac Go no ar, considere fazer parte do nosso Apoia-se. Acesse apoia.se/tictacgo e escolha a recompensa que cabe no seu bolso. O link também vai estar aqui na descrição do episódio. A partir de R$ 5, podemos continuar trazendo análises, debates e os melhores conteúdos para você que ama o mundo do hóquei no gelo, assim como nós. Se não puder, não tem problema, apenas compartilha o TTG com os seus amigos. Muito obrigada pelo seu apoio e boa diversão com o episódio de hoje. Olá, roqueiros e roqueiras de todo o Brasil! Como vocês estão? Estamos aqui de novo com o nosso queridíssimo podcast do Tic Tac Go, o episódio número 112. Meio bizarro um número tão grande assim, sinceramente. Até hoje eu olho e penso como é que a gente passou de 100 episódios já, mas tudo bem. E eu estou aqui hoje com 3 queridíssimos membros da nossa equipe. Oi, gente, se apresentem e digam como é que vocês estão nessa tarde de sábado. Olá, eu sou o Thiago, voltei e sábado nublado, bonito, animado para o programa, então vamos. Oi, gente, estou aqui novamente, né? Eu nunca falho, porque né? Precisamos de 4 pessoas, então sempre estou aqui, seja como backup, mas é difícil a gente ter tanta variedade nos episódios, né? Mas feliz de estar aqui com vocês, principalmente com o Thiago, fazia tempo que a gente não gravava juntos, é sempre muito legal, então que bom que você voltou, Thiago. Espero que você venha mais vezes. Tem que parar com esse negócio de deixar a vida pessoal, profissional, etc., atrapalhar, sabe, a sua dedicação com o TTG. Eu sei lá, tô levando já pro lado ofensivo, sabe? Já tô ficando incomodada, mas tudo bem. Oi, gente. Eu sou a Maria Clara e tô de volta a mais um episódio. E tô muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Boa, essa é a nossa equipe que vai falar sobre, hoje, as surpresas do primeiro mês da NHL. Que sim, já passou um mês do início da NHL. Parece que passaram 3 meses, mas ao mesmo tempo parece que passou, tipo, uma semana recém, na minha opinião, sabe? Então, a gente vai começar aqui com as surpresas negativas, porque é sempre bom falar mal de alguns times, né? Como a gente gosta de fazer. Não, tô brincando, gente. Mas vamos falar daqueles times assim que esperavam um pouquinho mais e que aí chegaram agora nesse primeiro mês. E é claro que é muito difícil fazer uma previsão com um mês só de liga, né? A gente fazer, tipo, falar, não, esse time começou mal, vai ficar mal agora pra temporada inteira. Isso não tem como a gente fazer, mas vamos falar de quem, por enquanto, aí tá nos deixando um pouco desconfiados, porque prometeram muito e não estão entregando. Começando por eles, o Boston Bruins. O que tá acontecendo em Boston, gente? Alguém quer começar a falar sobre Boston? Porque, assim, eles estão em último na divisão Atlântica. Eles têm 9 pontos com 4 vitórias, 6 derrotas e uma derrota no overtime. E assim, é uma divisão que a gente tem o Canadiens, sem ofensas, a gente tem o Red Wings, a gente tem times que não são bons times, que a gente vinha falando muito sobre, né, que seriam os times que ficariam lá por baixo na divisão, mas eles estão indo na frente por enquanto. O que tá rolando aí com o nosso queridíssimo Boston Bruins, hein? Tá, eu falo. Acho que tem. É um problema geral, pelo visto, né? Porque não funciona tão bem ofensivamente, não está funcionando tão bem defensivamente. Aliás, defensivamente é pior ainda. E temos aqui uns números de goleiro que evidenciam facilmente o probleminha, né? O Swayman não tem ido bem, o outro goleiro é o Korpisalo, né? O Korpisalo também já cumpriu o mínimo de jogos para entrar aqui nas estatísticas. Nenhum deles, os dois estão abaixo de 90% de defesa, mais de 3 gols. O Swayman está com 3,57 gols de média sofridos por jogo. Isso é uma luz muito vermelha piscando sem parar. Eu sei, né, que tem toda a questão de teto salarial, etc, 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 que provavelmente um dos goleiros do Boston Bruins teria que rodar.
Mas aí nessa hora, eu acho que o torcedor principalmente deve sentir falta assim do Ulmark, né? Tipo, eles tinham o melhor duo de goleiros da liga e isso foi quebrado, e, enfim, pode ser uma grande consequência. Até vim olhar aqui quando o Thiago falou das estatísticas do Swayman, e aí eu fiquei Ulmark, né? Só pra saber assim, mas tá 90,2% e a média de gols dele tá 2,6, né? Então não é perfeita, mas tá um pouquinho melhor. Então é algo, né? Então, além do glorioso goalie hug que eles tinham no final de todos os jogos, parece que o núcleo goleiros foi por água abaixo completamente. E eu até lembrei que esses tempos, numa caixinha de perguntas que a gente abriu no TTG, uma pessoa perguntou: Nossa, o que está acontecendo com o Boston Bruins? E a gente sabe que o Boston Bruins é um time um pouco delicado para a gente ter algumas opiniões, porque é um time que tem uma torcida grande no Brasil e uma torcida fervorosa. Então, qualquer comentário que você possa pode soar assim. Às vezes nem é, mas eles tomam como uma ofensa, né? E a gente, como TTG, não quer cutucar esse vespeiro. E eu até fui perguntar, Natália, você, né, que tem aí propriedade para falar, nos explica. E a Natália, daquele jeito dela, fez um monte de piadas, mas ela falou que não tem, assim, um motivo específico, né? O elenco tá diferente em relação à temporada passada, tem toda essa questão do tempo de adaptação, e o técnico também tá meio perdido. Então, inclusive, eu até vi um post no Instagram, né, falando, perguntando, ele tá no hot seat, né, que seria tipo, e aí, será que ele vai rodar? Então, a gente sabe que é uma cultura diferente quando a gente pensa em relação ao futebol, que qualquer coisinho técnico roda. Eles, na NHL, né, não tem muito isso, é preciso muita coisa pro técnico cair. Então, se já tá tendo esse papo de que o Jim Montgomery pode ralar, eu acho que também é um sinal pra gente ficar atento. Só pra dizer uma coisa, a gente tá falando dos goleiros de Boston, né? Mas no dia de hoje, no dia 2 de novembro, Boston fez um shootout contra Flyers com shootout de corpsal. Eu só queria deixar essa pequena informação. Como eu disse no início, é muito fácil a gente falar agora, né? E ter 1001 coisas acontecendo no meio do caminho. Mas Boston é realmente isso, assim, são vários fatores, né? É difícil tu apontar um só. A questão. Boston, sim, é o típico time tal qual a gente fala muito sobre o Penguins, por exemplo, também, que a gente vai mencionar depois, que vai tentando manter uma janela aberta, vinha tentando manter uma janela aberta, pelo menos, né, quando ainda tinha o Bergeron, e foi botando o seu futuro em perigo, né? E aí acontece o que tá acontecendo agora. Mesmo eles aí tendo, por exemplo, bons jogadores, pegando bons jogadores na free agency, como o Lindholm, caras assim, não tá funcionando o time. E pode ser o técnico? Pode. Mas pode ser também uma estrutura geral do time que não tá funcionando bem, né? Maria Clara, tem alguma opinião sobre o Boston Bruins? Ou podemos passar adiante? Eu, como fã do Canadiens, eu tenho várias opiniões sobre, mas como a Ana disse, não podemos cutucar esse vespeiro. Mas o Boston, antes de ganhar o jogo que teve hoje, ele estava, né, em 27ª ou 28ª colocação e agora foi para a 19ª. O que melhora tecnicamente, até porque a gente está no começo da temporada, eu acho que o Boston ainda pode realmente ali virar o jogo e conseguir uma colocação melhor e talvez ir de novo para os playoffs. E eu acho que o pessoal está muito assim com o Boston Bruins, principalmente sobre o que a gente já falou aqui diversas vezes, que foi o contrato do Swayman, que enrolou para finalmente fechar o contrato, e aí fechou um contrato extremamente alto, digamos assim. Então eu acho que as pessoas esperavam mais, porque dos 8 jogos que ele né, estava à frente da rede, ele só ganhou 3 e perdeu o resto. Então eu acho que é algo muito importante para pontuar, e eu acho que é isso que deixa os fãs mais intrigados, eu acho, com isso que está acontecendo no time.
E tem um outro fator atrelado a isso também, que é super natural, mas as 2 últimas temporadas do time foram boas, né? Na temporada retrasada, eles foram campeões do President's Trophy, que para quem não sabe é o time que termina ali em primeiro colocado na temporada regular. Temporada passada também foi boa, e teve muita gente que chegou nessa época, né? Então é normal as pessoas terem a tendência de pensar que esse time é sempre assim. Sendo que não é tão regular um time estar nas cabeças o tempo todo. Então, eu acho que esse fator estranheza também vem disso. Tipo, nossa, acompanhei 2 temporadas ou uma temporada, o time era maravilhoso, o que tá acontecendo que tá um horror agora? E é isso, né? Tanto que essa pergunta que a gente recebeu na caixinha veio disso. E a Natália até brincou que tem um meme que é do Flamengo, né? Falando, nossa, que time horroroso, não sei o quê, totalmente irreconhecível. E aí a pessoa falando, irreconhecível é aquele 2019 que ganhou tudo, né? Esse aí eu conheço desde que nasci. Então eu acho que isso transmite bem, né? O que é torcer não só para o Boston Bruins, como cabe também para vários outros times. Então é essa a experiência. Assim, dia 2 de novembro hoje, a temporada começou tem pouco tempo, então o Bruins tem muito potencial para melhorar. Sobre técnico, se precisar, os times da NHL ali por dezembro, às vezes a gente vê os técnicos sendo demitidos para entrar em outros lugares. A gente já viu, por exemplo, isso dá muito certo com o Penguins ali atrás em 2016, que o time foi campeão e tudo, né? Não que necessariamente um técnico novo. O St. Louis Blues, exatamente, não está sinalizando, vocês não viram. Mas não que necessariamente isso seja uma forma, mas é um caminho que já, se for preciso, certeza, certeza sim, né? Quase certeza que o Boston Bruins toma. E eu acho que mais do que, claro, é uma preocupação, tem várias preocupações, mas o time tem potencial ainda. Tem muita coisa pela frente. Então, acho que é isso. Eu só ia aproveitar para acrescentar que é isso, né? O Thiago trouxe o Blues de 2019, eu vou puxar aqui a sardinha, porque é o que eu acompanho e o que eu entendo de fato, é essa porcaria desse time lixo. Mas em 2019, o Blues estava literalmente na última posição da liga inteira. Trocou o técnico, chamou o Binnington do time da AHL e em julho foi campeão. Ou seja, não precisa achar que tá tudo acabado agora em novembro, porque ainda tem muito chão para as coisas mudarem. Claro que não é tão normal assim, né? Essas reviravoltas malucas. Geralmente o que acontece é os times que melhor se prepararam, que tem ali, né, os jogadores mais habilidosos, né, se classificarem e tal, mas calma, que ainda tem muita coisa para acontecer, gente, não se desespere. E falando, né, em times aí que nesse início, assim, podem estar meio mal e muita coisa pode acontecer, a gente pode falar do Preds, né, do Nashville Predators, que ano passado foi assim, na temporada passada foi assim, né, eles tiveram uma sequência absurda de derrotas durante o ano, até que foram proibidos de assistir um show do U2, e aí deu a força para eles conseguirem, de fato, ter uma sequência de vitórias enorme para conseguir os playoffs, mas esse ano que a gente tinha muita esperança, eu particularmente tinha muita esperança nesse time, eu tô muito brava que eles estão quebrando a cara, eles estão bem mal. O Preds está aí na penúltima posição na divisão central, né? E foi um time que investiu. Se não o que mais investiu, um dos que mais investiu durante a pré-temporada. Durante a off-season, né? Então, o que tá acontecendo com esse time, gente? É muita estrela no mesmo time? Será? O técnico não tá ajudando? A gente falou muito do técnico do Bruins, né? Do Montgomery. O Andrew Brunette não tá conseguindo segurar esse tanto de estrela. O que tá acontecendo? Eu dei uma olhada em números dos Predators individualmente. Por exemplo, o goleiro, o Salles está muito bem na temporada. Então, eu acho que o problema maior, na verdade, está pesando que o time não tem feito, acho que,
tantos gols, né? O ataque é fraco, pô. 24 gols. Você vê assim que já tem time com mais de 40, 30 e poucos, tal, 24 gols marcados em 10 jogos. Então, assim, o ataque não tá produzindo. Eu não vi muitos jogos dos Predators, eu vi um pouco de um jogo. E o trecho que eu vi era bem isso, era um time que até tentava, mas não estava conseguindo finalizar e marcar os gols como poderia. Aí eu não sei se só é esse o problema ou se é mais. A gente tem o Preds, né, como eu comentei, que contratou aí na off-season o Jonathan Marchessault, que veio de Vegas, e a grande contratação, né, que foi o Steve Stamkos, que era capitão do Tampa Bay Lightning. E esses dois jogadores não estão, né, entregando o que deveriam, e mesmo assim, por exemplo, o maior pontuador do time é o Forsberg, que tem 9 pontos em 10 jogos, são 5 gols e 4 assistências. O Marchessault tem 2 gols e 4 assistências. O Stamkos eu nem achei. O Stamkos é o 10º maior pontuador, achei agora. 1 gol e 2 assistências. São caras, né, que a gente esperava muito que, de fato, mostrassem ao que vieram e não estão pontuando mesmo. É um time que não está conseguindo pontuar. E na defesa, eu tenho que ver aqui, porque eu também não estou acompanhando tanto, admito, o Preds, mas eles têm além de ter o Roman Josi, que é um grande defensor, eles também têm o goleiro, que é o Luis Saros, né, que se espera muito dele mesmo assim, e recém com um contratinho bem alto assinado também, né. Então, é uma junção de fatores, né, que não tá dando certo pro time. Eu só queria comentar rapidamente que, contrariando o pensamento de um técnico brasileiro, de seleção brasileira, o Carlos Alberto Parreira, o gol não é um mero detalhe. Uma coisa que eu preciso concordar com a Erika é sobre o número de gol. E olhando as estatísticas, a gente consegue ver que o Predator... Meu Deus do céu, não consigo falar o Predators, meu Deus. Espera, vamos começar. 1, 2, 3 e... a gente consegue ver que o Nashville, ele tá com bastante problema em questão do gol, realmente, porque ele é o segundo time com o menor número de gol da liga inteira. Só fica na frente do Anaheim Ducks. E por incrível que pareça, o Ducks está com uma colocação bem melhor do que a do Nashville, porque o Ducks está em 21º, enquanto o Nashville está na posição 31, que agora eu não sei falar, galera. Mas enfim, e ele só tá basicamente na frente do Chicago Blackhawks. Então, assim, é algo que precisa melhorar e eu acho que foi colocado realmente muita expectativa nos dois que eles contrataram, né, nos principais ali que eles contrataram nessa off-season. Então, eu acho que colocaram não muita pressão em cima, porque eu acho que a pressão é necessária, principalmente em uma competição tão grande, com jogadores com um nome grande, assim, basicamente na NHL. Então, o número de gols ser tão baixo desse jeito, eu acho que realmente é algo que eles precisam melhorar bastante se eles quiserem buscar alguma coisa durante essa temporada. Eu acho que, claro, né, tem várias questões, mas pelo que eu vejo, assim, o maior problema, de fato, seria a defesa, porque, tipo, parece que tá tudo meio desordenado. Até tem uma estatística que diz que a defesa do Predators permite mais chutes das áreas de alto perigo do que das outras. E tem uma outra informação que o Saros enfrenta 75 desses chutes, sendo que a média da liga é de 35, ou seja, é um número muito alto. Então, mesmo que ele seja um grandíssimo goleiro, você ter que lidar com isso, sei lá, quase todas as noites, vai chegar um momento que você vai falhar, entendeu? Então, eu acho que a defesa, claro, é um grande problema, mas também tem a questão de que os jogadores que se esperava que produzissem muito também não estão produzindo, né? Então, são muitas coisinhas aí. Eu acho que com certeza também tem o problema do técnico que não está sabendo lidar com tudo isso, mas não é um problema que eu também gostaria de lidar. Porque imagina você ter esses jogadores desse calibre e estar com esses números. Difícil.
Falando do próximo, então, nós temos New York Islanders, que também é um time que eu, Érica, particularmente, não esperava muito deles, mas é uma questão de pessoal lá, muito mais do que nada. E nosso queridíssimo Islanders está em 6º lugar na divisão metropolitana, com 4 vitórias, 5 derrotas e 2 derrotas no overtime, com 10 pontos apenas. O que está acontecendo com o Islanders, gente? Eu não sei o que está acontecendo, mas temos um fator importante que foi atualizado há pouco, que é lesões, né? Tem bastante jogadores importantes do time que estão baqueados, ou seja, o Barzal, eu acho que tá. Agora minha internet me derrubou aqui, mas eu vi que o Barzal tá lesionado, o Pelech tá lesionado, o Riley tá lesionado, ou seja, né? É uma coisa que, se já tá ruim, se não der a volta por cima, vai ficar ainda pior. Os Islanders estão também com uma dificuldade ofensiva, né? 26 gols marcados aqui. E eles sofreram 4 shootouts em 11 jogos. Então, assim, é um time que está tendo dificuldades nesse sentido e tem sofrido um número até meio normal de gols, assim, então não está muito tão horrível, mas a diferença principal é isso. Por exemplo, eu vi um jogo que eles perderam para o Red Wings de 1-0. Acho que o Red Wings fez 11 disparos a gol e eles 30. E eles perderam de 1-0. Então, assim, acho que isso ilustra bem o que tem sido o maior problema até agora. Até consegui aqui a informação. Opa! Não, desculpa, pode falar, Ana, perdão. Não, acontece. O Barzal tá fora de 4 a 6 semanas, o Pelech também 4 a 6 semanas. Aí o Riley e o Romanov estão fora dia a dia, estão sendo avaliados dia a dia. E aí começaram a chamar o pessoal do time da AHL, que é o Bridgeport, alguma coisa, né? Então, complicado. Bridgeport Islanders mesmo. É o mesmo nome. Eu ia comentar apenas que de goleiro eles também servidos, né? Tipo, isso não tem discussão, assim, que até hoje, faz acho que uns 4, 5 anos, sei lá, que é uma das melhores duplas de goleiros da liga, né? Com o Sorokin e o Varlamov. Então, de fato, a problemática realmente tá aí nas lesões e na falta de gols, né? Não adianta não fazer nenhum gol se tu perde os jogos por 1-0, mesmo o goleiro pegando tudo. Então fica um pouco mais complicado, né? Mais alguém para falar do nosso Islanders? Fala, Maria. Fala. Uma coisa sobre o Islanders que vocês falaram sobre a lesão, eu acho que é a mesma coisa que está acontecendo, por exemplo, com o Montreal Canadiens, que toda semana, aparentemente, tem um que se lesionou, seja em treino, em partida, em tudo. E eu acho que isso diminui muito o rendimento da equipe, principalmente porque, às vezes, as pessoas lesionadas são as que mais fazem gol para o time, as que mais desenvolvem as jogadas. Então, isso acaba sendo um problema bem grande, ainda mais para um time que precisa, né? No caso de mais gols. Porque o Islanders, eu, assim, não acho que seja um time, oh meu Deus, campeão da Stanley Cup, mas eu acho que é um time que tem ali uma chance de brigar, talvez, por um lugar nos playoffs ou algo do tipo. Porque eles têm um elenco bom, porém as lesões realmente vão só diminuir o desempenho da equipe, e se eles não fizerem gol, realmente não vão conseguir subir. Então é algo bem, bem importante de pontuar. Seguindo aí na Metro, a gente também tem outro time que tá surpreendendo um pouco negativamente, mas não é um time que acho que muita gente esperava tanto, porém não tão pouco assim,
que é o Pittsburgh Penguins, né, que tá em último na Metro, atrás de times que a gente esperava bem menos, como o Flyers, como o Blue Jackets, como, sei lá, o Capitals, até a gente colocava o Capitals atrás deles. Eu vi isso. E eu anotei isso, eu tenho nomes guardados na minha cabeça, não tô brincando. Então, aí o Penguins é mais um time que tá numa situação difícil nesse primeiro mês, né? Pra variar um pouco, o Crosby jogando bem, o Malkin tá tendo a temporada da vida dele, acho que toda temporada é quase a temporada da vida dele, praticamente, mas, né? Mas ali o Penguins acaba pecando muito na defesa e no gol, pra variar um pouco, a gente sempre aponta isso. Não adianta nada contratar o Erik Karlsson pra dar bilhões e bilhões de dólares pra ele, quando ele não é um defensor bom e não tem autocrítica, porque perguntaram pra ele se ele estava feliz com a sua atuação na defesa. Eu li essa entrevista e ele falou que sim, estava. Enquanto outro cara da defesa, que não é um super astro, falou que não estava, o time tem que melhorar, tipo, fez toda uma resposta super bem estruturada, né? E aí eles também têm a dupla de goleiros, que não é muito boa, que é o Tristan Jarry e o Nedeljkovic, que também não estão ajudando em nada. Eu não sei, mas alguém tem uma coisa pra falar do Penguins? Eu sei que não é um time que ninguém esperava muito, mas é um time que me surpreendeu de ver abrir o standing da NHL, abrir a tabela e ver que eles estão em último na divisão. Uma pergunta, o Jerry não desceu pra AHL? Eu tinha visto uma notícia de que tinham colocado ele pra baixo. Eu não vi. Posso pesquisar aqui, mas eu realmente não eu vou tinha dar uma visto. pesquisada. Eu tinha visto isso, mas talvez pode ser as vozes da minha cabeça, eu não sei, eu não confio em mim mesmo. Bom, enquanto vocês pesquisam aí, eu só queria comentar que, assim, no esporte de alto rendimento, a idade pesa. E o Penguins é um dos times mais velhos da NHL, né? Em média de idade. E assim, cara, 2024, gente, Erik Karlsson. Chega. A notícia de uma semana atrás é que o Jerry estava na AHL, então acho que ele ainda tá lá. Então, erro meu, de quem realmente não tá conseguindo acompanhar tanto a NHL quanto gostaria, porque, infelizmente, esse pode, o trabalho tá atrapalhando a minha vida. Que horror. Mas, de fato, assim, mas eu não sei quem é o goleiro deles agora, sendo bem sincero, assim. Vou ter que procurar, porque eu não sei. Admito que eu não sei. Eu até tava pesquisando aqui, e aí tem a entrevista do Mike Sullivan, né, que é o treinador, falando que mandaram ele para lá para ele tentar buscar o melhor jogo dele, né, aquele papo de, ele precisa de um tempo sozinho, individual, é o processo, etc. Então, e aí até diz aqui, né, essa notícia que eu tô vendo é também do dia 26 de outubro, e na época a média dele era de 5,47 gols sofridos, o que é muito, né? Então, até que tem uma explicação aí por trás. Pelo que eu pude ver aqui, quem tá agora como goleiro com o Nedeljkovic é o Joel Blomqvist, que eu não conheço, sinceramente. Que tem uma média de defesa de 90,9%. Quando vê, é o salvador da pátria. Mas, ao mesmo tempo, ele tem média de gols sofridas de 3,46. Então, é um cara que tá sofrendo muito disparo no gol, né? Vou perceber isso pelos números só. Mas podemos partir da divisão ou tem mais alguma surpresa negativa nesta divisão, vocês acham? Eu posso dizer sobre o meu próprio time, Montreal Canadiens, que assim, eu confesso que nos 3 primeiros jogos, tudo bem que a gente perdeu o segundo, mas assim, no primeiro jogo contra o Toronto, eu me iludi bastante, fiquei, meu Deus do céu, essa temporada vai brigar pelo playoff, eu tenho certeza que eles vão. Eu tava tipo, meu Deus do céu. E aí chegou no segundo jogo, aquela esperança baixou um pouco, porém no terceiro contra o Senators, eu falei, não, esse ano é nosso, eu tenho certeza. E, de novo, eu caí do meu cavalo, porque realmente também não foi algo, assim, muito legal, que eu, inclusive, fiquei pensando esses tempos. Ou o Canadiens, ele ganha, ou ele vai pro OT, né, pro overtime,
ou ele simplesmente perde com um placar extremamente humilhante para o time. E eu, sinceramente, não entendo o que está acontecendo. Eu acho que esse rebuilding, eles ainda não conseguiram realmente conectar os jogadores, não conseguiram fazer com que o time tenha ali o entrosamento necessário para isso, porque é um time que tem potencial. Não é porque é meu time, mas realmente acho que é um time que tem potencial para buscar ali os playoffs e daqui a uns anos conseguir, né, ganhar a Stanley Cup de novo. Mas acaba que acontece muita lesão no time e também eu não vou falar sobre a defesa porque pessoas não vão concordar comigo, mas eu particularmente acho que primeiro a defesa tem que fazer o papel de defesa e depois tentar fazer um papel ali ofensivo. Não é o caso do Canadiens. O Canadiens ele tenta ali fazer uma defesa ofensiva que acaba não funcionando, o que dá margem pro outro time chegar e marcar o gol. Eu acho que eles deixam isso um pouco aberto. Teve um lance, eu não lembro em qual jogo foi, que simplesmente o Madsen e o Barrow subiram com o puck ao invés de passar para um dos atacantes e eles tentaram continuar a jogada. Porém, no meio disso, eles perderam o puck e a gente só tinha um ala, que era o Slafkovsky, que estava atrás para tentar defender os que estavam ali. E acabou que não deu certo. A gente levou gol e depois disso levou outro e outro. Então eu acho que antes de tentar ali a defesa a ofensiva, realmente você precisa dar defesa para conseguir parar isso, porque também não pode jogar sempre a culpa pro goleiro. Sobre essa questão da defesa, ontem eu estava falando com um amigo meu, acho que vocês não conheceram, um tal de Lucas Flames, e ele comentou uma coisa sobre, por exemplo, os defensores estarem mais parecidos com o Erik Karlsson e o Brent Burns na NHL atualmente, que é justamente isso, é ataca, mas defender às vezes deixando a desejar. E isso pode ser realmente uma tendência geral da liga, viu? Dá para pensar bem, então, e estudar a longo prazo. Mas pode falar, Ana, daqui a pouco eu tenho outro assunto para comentar. Eu só ia falar justamente isso, que o melhor jogador do meu time hoje é um defensor que marca ponto em todo jogo, que é o Philip Broberg, só que ele não defende, tipo, o melhor que ele faz é atacar e marcar gol. Não estou reclamando, porque é o que a gente precisa, mas de fato é uma questão, sabe? Então é muito doido isso. E assim, o que eu queria comentar rapidamente é sobre o Red Wings, né? Que eu não coloquei aqui no roteiro, porque eu já não espero mais nada do Detroit Red Wings. Na verdade, eu estou esperando mais uma temporada, pelo visto, está se encaminhando para ser mais uma temporada que ele não vai a lugar nenhum, e que esse time já deveria chegar a lugar nenhum. E eu acho que já antes da temporada passada já tinha um questionamentozinho aqui ali sobre o GM, que eu esqueci o nome dele, jogador, como é que é o nome? Do Red Wings. Você tá zoando ou você realmente precisa de ajuda? Não, realmente preciso. É o Eiserman. Obrigado. O Eiserman, e já desde antes da temporada passada estavam já tinha um questionamentozinho, será que ele vai ficar se o Red Wings? O Red Wings também não foi para os playoffs, mas aquilo ali é um negócio mais para o final da temporada regular, né? Esse é o assunto sobre o Eiserman. Se, claro, o Red Wings não classificar. Se o Red Wings melhorar e classificar, aí é outra história. Mas indo não para outra conferência, a gente tem 2 times para falar ainda, gente. Ainda tem surpresa negativa nessa liga. Que são... Vamos começar rapidinho falando do... Começar não, né? Vamos seguir rapidinho falando do Avalanche, que eu acho que é um dos times aí que mais surpreendeu negativamente, né? Que começou a temporada com 4 derrotas consecutivas e, tipo, derrotas com goleadas.
mostrando aquela dificuldade que a gente já conhece do querido Georgiev, que deve ser uma pessoa ótima, querida, mas coitado, ele não tá jogando bem. Colocam ele para disputar, para jogar muitos jogos consecutivos e não tá dando certo. Tanto que agora o reserva, que é o Justus Zanonen, também tá jogando mais, e ele tá com 4 vitórias e 1 derrota, enquanto o Georgiev tá ao contrário, tá com uma vitória e 4 derrotas. E junto a isso, as lesões e desfalques do time, a gente sabe da história toda do Landeskog, também acaba pesando no time, né, por ser o capitão da equipe. Mas o que vocês acham que tá acontecendo e se o time tem, de fato, salvação aí pro resto da temporada? Meu comentário sobre o Avalanche é o seguinte, é um time que tá com muitas lesões, muitas lesões mesmo, já tá bem desfalcado, mas ele já era um elenco que ele era meio frágil, né? Não tem tanta profundidade e variedade dentro do time. Então, assim, essas lesões só pioraram a situação geral, e o Georgiev, ele vive, eu acho que na NHL ainda da temporada incrível que ele teve 10 anos atrás, 10 anos, literalmente 10 anos, que foi 2014, 2015, quando ele precisou assumir o goleiro titular do New York Rangers, porque o Lundqvist teve uma lesão no pescoço, e ele teve um coágulo, acho que foi na carótida, e aí ele teve que ficar fora por meses para sarar esse coágulo, para desfazer, e aí o Georgiev teve uma temporada incrível, mas depois disso não foi para lugar nenhum. Que é até uma questão do Avalanche agora, né? O goleiro, e é uma coisa que a gente fala aqui há muito tempo, que justamente por eles terem um elenco na frente do gol que é muito bom, às vezes faz parecer que o goleiro também é de elite, né? A gente viu isso com o... Ai, eu sempre esqueço o nome dele, eu acabei de lembrar, o que tá no Kraken agora, que tava até com rumor de ir pro waivers, Grubauer, obrigada. Agora eu estou fazendo leitura labial também. Então, o Grubauer, eu lembro que ele tinha sido indicado pro Vezina, aí ele foi pro Kraken e, tipo, deu para ver que ele não é tudo isso. Mesma coisa com o Kemper, né? No Avalanche jogou bem, depois foi para outros times, não é a mesma coisa. E o coitado do Georgiev, nem isso não tá ajudando ele, né? Então, tem até aqui algumas estatísticas que eles não estão assim tão bons, né? Com base no elenco, no nome, esperava-se que eles estivessem ali do 5 contra 5 em nono lugar, mas na realidade eles estão em 28º. O que eles estão, assim, mais ou menos, é o power play e é isso, o penalty kill deles está horrível também, eles estão em 26º no penalty kill e no power play eles estão em 6º. E no goleiro, eles estão em último lugar da liga, provando, então, o nosso ponto, né? Então, se você não acredita na nossa opinião, acredite nos números, porque isso não tem como, né, querer negar. Fatos. E nesse ano, acho que nem a defesa tá ajudando muito também, né? Apesar de... Acho que a defesa tá mais completa que o ataque. Tanto que, por exemplo, a gente falando de lesão, né? A última semana teve que um defensor jogar de atacante, de tão ruim que tava a situação de Colorado, né? A defesa também não tá ajudando muito. E a defesa tem nomes muito importantes, como o Kel Makar, como o Samuel Girard, e outros caras assim. Eles, ano passado, deixaram ir embora o Bowen Byron, né? Trocaram pelo Casey Mittelstadt, de Buffalo, né? E aí, não sei, ele era um nome importante, ele é um jovem que tem potencial, né? E desde então, assim, e esse ano a defesa não tá ajudando muito, mesmo com esses nomes importantes aí. E falando em nomes importantes, né, a gente sempre fala do Cale Makar, que, de novo, voltando naquele assunto que a gente estava falando, é um defensor que ataca muito, tanto que, nesse mês, ele é a primeira estrela da NHL mais uma vez. Então, mais um caso de defensor que é mais atacante do que defensor. O Makar está em terceiro lugar geral em pontuação da liga, com 19 pontos.
mas ao mesmo tempo ele tem um probleminha ali que é um -7 no seu plus-minus, que a gente sabe que o plus-minus não é lá aquela estatística mais confiável, mas ela já começa a mostrar um probleminha, tanto que ele quase nunca começa os shifts dele da zona defensiva. E eu acho que isso, um técnico que sabe do jogo, como é o técnico da Avalanche, é mais um forte sinal. Gente, uma pergunta aqui. O que era capitão da Avalanche não voltou nessa temporada ainda? Era pra ele voltar, não era? Isso que eu tô estranhando, porque eu achei que ele ia voltar nessa temporada e nada dele. Tinham rumores de que ele ia voltar, mas assim, não se tem informações se de fato ele vai conseguir voltar, porque ele precisou fazer um transplante de cartilagem no joelho, ou seja, é um negócio meio complexo demais. Então tem opiniões dos dois lados. Tem gente que tipo já meio que decretou que o único caminho para ele agora é a aposentadoria, mas também tem a própria vontade dele de querer voltar. Então, estamos aí, né? Esperando atualizações sobre o tópico, mas por enquanto ele não voltou. E não sabemos se vai. E falando de lesão de jogador importante e capitão, a gente tem o Edmonton Oilers, né, que tá sofrendo com isso nesse momento. Claro, não é uma lesão nem um pouco perto do que aconteceu com o Landeskog. Mas o Oilers também é outro time que tá aí nesse limbo de tá decepcionando, porém essa última semanas eles foram melhores um pouco. Eles têm hoje 5 vitórias, 5 derrotas e 1 derrota no overtime. Sendo que eu acho que eles começaram, sei lá, com 1-5 na temporada, se eu não me engano. Eles começaram bem mal. E agora estão sem o Connor McDavid. E além disso, as estrelas do time, como por exemplo o Hyman, que pra mim não é estrela, mas ele teve uma temporada de 50 gols na temporada passada. Se esperava mais dele. Ele tá aí com um número incrível de 1 gol e 1 assistência em 11 jogos. Claro, o Edmonton Oilers agora tá melhorando um pouco, mas ainda assim é um time que de novo começa, né, lento, tal qual o ano passado foi. E vocês acham que isso pode ter o mesmo resultado do ano passado? Eles conseguem aí melhorar aí pra finalíssima? Claro que entre melhorar aí pra final tem uma grande diferença, né? Tem um pulo gigante de... Mas enfim, o que tá acontecendo com o Oilers na opinião de vocês? Ninguém sabe, ok. Não, a gente ficou esperando, né, aqui, mas é o Oilers começando mais uma vez, né, devagar, sem tanta explosividade, mas assim, não é uma situação, tá pior do que deveria ser realmente, mas eu ainda acho que arrumando ali o McDavid e tudo, o time pode. A gente espera, na verdade, que o time comece a produzir mais, ganhar os jogos e tal. Mas eu acho que é só mais um início ruim dos Oilers. Não vejo tanto diferente dos últimos anos. Eu tava vendo aqui que o Oilers não perdeu ainda com o McDavid fora do time. E aí o pessoal tá até brincando, né? Ah, deixa ele fora então até os playoffs, um negócio assim. Mas tem muita gente falando também que ele ainda tá machucado dos playoffs, enfim, da última temporada, que tem lesões que ele ainda não conseguiu se recuperar. Não sabemos, mas eu acho que é isso, sabe? Um começo lento. Acredito que sim, se esperava muito mais, justamente por conta da última temporada, terem chegado na final e tal. Mas eu acho que nada com que se preocupar, porque justamente a temporada é longa, eles têm um time bom, tem o McDavid e o Draisaitl, então eu acredito que eles consigam se classificar sim. Acho que logo engata isso aí. Eu espero que não, porque eu não gosto deles. Mas é isso. Eu também não gosto do Hyman, não. Eu espero que ele exploda.
Então assim, o Wallace, se o McDavid realmente tem uma lesão desde dos playoffs passados e ele começou jogando, é besteira da parte dele e do time que podia usar o nosso queridíssimo Long Term Injury Reserve List para fazer o que todo mundo não, né? Alguns times já fizeram e até arrumar um espaço no salary cap aí, né? Pois é. Tem mais alguma surpresa negativa, gente? Ou podemos passar para o lado feliz da liga no momento? Gente, vocês acham que o Kraken tá em uma fase ruim? Eu não presto muita atenção no Kraken, mas pelo menos os jogos que eu vi, eles estavam bem ruins. Estava, tipo, bem péssimo mesmo. Eu, particularmente, acho que eles estão, assim, relativamente bem, né? Devido à última temporada, eu achei que talvez eles não começariam tão bem assim. Esses dias fizeram aí um 8-2, eu acho, né? Então, acho que eles têm se esforçado e eu acho que ter trazido o Montour foi uma escolha bem feita, porque ele tá funcionando bem, inclusive marcou hat-trick, então eu acho que, mas é aquilo, eu acho que é um time que, eu não sei qual é a posição do Kraken no momento, mas eu ainda sigo com a opinião de que eles têm sexto. Eu ia dizer que eu acho que eles podem brigar pelo wild card, mas eu não vejo eles indo muito além disso hoje, 2 de novembro. Quem sabe no próximo mês a nossa opinião seja diferente, não sei. Outro time que eu acabei olhando aqui agora, o Canucks tem que dar uma melhoradinha também, né? Tá ali, ele tá ali empatado em pontos com o Elas e Kraken, mas ele tem menos jogos, tá com 9 jogos disputados, só 11 pontos. Então, se ele, né, tem que dar uma olhadinha ali, porque senão vai ficar para trás. E o Canucks é um time que a gente esperava bastante também, né? Depois da temporada passada, que foram tão bem. Mas podemos passar para as surpresas. Vamos começar com o canadense, que tá surpreendendo todo mundo, acho que é o melhor time da liga hoje, que é o Winnipeg Jets. Quem que esperava o Jets nessa altura do campeonato em primeiro lugar, hein, gente? Eles estão, como eu falei, em primeiro lugar, em 11 jogos, eles têm 10 vitórias e uma derrota só, que foi contra o Maple Leafs. Eles têm um destaque aí pro Kyle Connor, que tá jogando muito bem, marcou 1 ponto em todos os 10 jogos do Winnipeg Jets em outubro. E essa sequência de jogos estabeleceu um recorde da franquia, que é a sequência mais longa no início da temporada, com pontos por jogo, né? Então é um time interessante de ver. Eu acho que, tipo, não é que a gente esperava que eles estivessem mal, obviamente, mas é um time que tu não esperava ver tão no topo, eu acho, né? Especialmente levando em consideração a divisão e a conferência, que é meio maluca, como a gente sempre vê. E, talvez por isso, talvez eles estejam lá, né? Porque é tudo meio doido lá, nesse lado aí, no outro lado lá da América do Norte. Mas vocês acham que eles conseguem segurar o tranco e seguir lá em cima ou não? Eu particularmente acho que é possível, né? Eu acho que eles meio que deram aí uma remontada, acho que não seria talvez a palavra certa, porque não fizeram assim grandíssimas mudanças nem nada. O que eu acho é que eles meio que, falando agora de direção técnica e tal, eles meio que sentaram, pararam para analisar o que tinha e conseguiram dar uma refinada, né? Eu não vejo mais eles como aquele time que parecia ser meio acuado, sabe? Agora eles meio que demonstram assim que estão ali para jogar, que não tem medo de qualquer outro time que seja. E eu acho que um ponto muito importante também é que eles são um time muito rápido. Os jogadores são muito rápidos, se eu não me engano, o Ehlers é um dos, sei lá, top 5 jogadores mais rápidos da liga, e o time todo também meio que consegue acompanhar essa velocidade que ele tem. Então eu acho que são coisinhas internas que eles devem ter alinhado e que está funcionando. Eles têm nomes muito bons, né? O Kyle Connor, por exemplo, ele é um cara que ele já vem se destacando assim algumas temporadas. Eu lembro que na época que a gente fazia ainda as 13 estrelas do TTG, que era em imagem, que a gente subia toda segunda-feira,
eu volta e meia estava colocando o querido, porque ele estava sempre dando um jeitinho de brilhar, sempre conquistando, sei lá, 6, 7 pontos por semana. Então, não é uma grandíssima surpresa, sabe? O que eu acho é a minha tese, que eu sempre vou defender, que a gente não olha, a gente não, né? Vou me excluir dessa porque eu torço para um time da Central, mas não se olha para os times da Central do jeito que deveriam. As pessoas focam muito na Conferência Leste, e tudo bem, eu acho que os maiores mercados estão lá e tal, mas... E eu tô falando, tipo, modo geral, tá? Não tô falando que é vocês em específico, porque o Thiago, eu tô vendo que ele tá negando pra cabeça, mas a maioria das pessoas não olha assim para times da Central. Tipo, você não vê ninguém falando do Winnipeg Jets, sabe? E aí, quando essas coisas acontecem, as pessoas ficam uau! Só que quem acompanha, tipo, mais ou menos sabe, esse jogador aqui é bom, já tem uns 2, 3 anos, mas agora que o time dele tá em primeiro lugar, agora sim vamos olhar para ele, sabe? Então, acompanhem mais a Central. A Pacífica, eu acho que ainda tem um pouquinho mais de atenção, porque tem McDavid, tem Drysdale, tem muitos times bons ali. Então, tem um pouco mais de carinho para a Central, mas não tanto também, tá? Porque senão vocês começam a levar nossos jogadores embora e eu não gosto disso. O Jets, que ano passado começou muito bem também, né? E foram pros playoffs. Eles tiveram um tempo líder também ali, alternando com o Vancouver Canucks na primeira posição da liga inteira, né? Ou eu tô maluca? Foi, né? Foi, né? Cabecinhas dizem que sim. Então, eles têm... É isso que a Ana falou, a gente não presta atenção, né? A gente. Pessoas não prestam atenção muito nesses times da... Especialmente da Central mesmo. Porque eles têm Kyle Connor, Nicholas Ehlers, Mark Sheffley, o Neil Pionk, o Josh Morrissey, 2 defensores muito bons e 2 defensores que marcam pontos também, mas defensores bons também. Eles têm o Nino Niederreiter, o Gabriel Villar tá jogando muito bem também. Eles têm nomes importantes. Só que aí tu fica tipo, é o Jets. Hahaha, não tem aeroporto na cidade. E eu sou culpada disso também, sabe? Eles têm o Conor Hellebuck no gol, que também é um grandíssimo goleiro, se não o melhor goleiro da liga, um dos melhores goleiros da liga. Então é bem isso, assim. É difícil realmente, como eu perguntei, né, e eu vou me responder, é difícil apontar que eles vão seguir no topo até o fim da temporada, mas é um time que com certeza, pra mim, com certeza não, é um time que vai pros playoffs, pra mim, na minha opinião. Não com certeza, porque não dá pra dar certeza em nada. Mas, tipo, dá pra apostar muito, com bastante certeza, assim, pra mim, que eles vão nos playoffs. Não em primeiro lugar, não vão ganhar pro President's Trophy, eu acho, mas acho que eles ganham. Ganham. Acho que eles vão pros playoffs. A Erika comentou, né, sobre o goleiro e tudo mais. E algo interessante de falar do Winnipeg Jets é sobre as estatísticas deles, porque eles marcaram 52 gols, enquanto só sofreram 26. Então, eles têm ali uma diferença de 26 gols, o que é muito alto se comparado com, por exemplo, outros times. Acho que nenhum dos outros times, tô olhando aqui, e nenhum dos outros times chega perto do deles. A maior diferença de gols é do New York Rangers com 17. Então é algo para se pontuar, porque realmente o goleiro deles, ambos os goleiros estão muito bons mesmo. Ambos com a porcentagem, né, de saves ali acima dos 900. Então eu acho que realmente é algo muito bom e eles trabalharam bastante para isso, realmente para fazer essa conexão, esse entrosamento entre o time. E eu lembro também na última temporada que eles estavam muito bem. Inclusive, teve bastante gente que falava que eles passariam do Canucks, se eu não me engano, acho que foi com eles, que eles contra... Quem que eliminou mesmo o Jets? Eu não me lembro agora. Mas eles tinham uma grande chance de conseguir passar. Era algo que o pessoal estava falando bastante, pelo menos o que eu vi. Mas acabou que foram eliminados. Mas eu acho que eles têm bastante chance de conseguir fazer ali uma campanha muito boa nessa temporada. Os Jets, eu acho que mais até do que ser um time de uma cidade que não tem aeroporto, pequena, no Canadá, que na divisão central e tudo, né? Eles sofrem desse problema de criar muita expectativa alguns anos nas temporadas regulares e justamente acabar decepcionando nos playoffs. Então, talvez ele passou meio tipo, é o Jets, né? Ninguém
acho que a chave vira, começa a esperar, tipo, mais nada, assim, muito desse time. Ah, legal, ele joga bem a temporada regular, mas e na hora do vamos ver. E eu acho que tem um pouco disso nas análises pré-temporadas. Mas é um time que é realmente muito bom, que a gente devia olhar mais para ele realmente e falar que esse time tem potencial de ir longe nos playoffs. Talvez até ganhar um Stanley Cup, porque a gente sabe que indo longe, afunilando, se as características do jogo continuam sendo desequilibrando o jogo, se as características de um time tipo Jets, que desequilibra o jogo, continuarem desequilibrando os playoffs, é um time que tem como ganhar uma Stanley Cup. Mas eu acho que a grande questão dos Jets é lá pra frente. Vamos falar então de um time que eu nem queria falar muito hoje, que é do Washington Capitals, né? Que também. Eu sou clubista, vocês podem falar mais sobre isso, mas tipo, tá surpreendendo muito, porque não é um time que se esperava estar tão bem. E hoje, neste momento, no dia 2 de novembro, está fazendo 5-0 no Columbus Blue Jackets. Ok, é o Blue Jackets, mas o Blue Jackets também não tá mal, tá? O Blue Jackets é uma surpresa positiva, talvez que a gente poderia falar um pouquinho sobre, porque devido a tudo que ocorreu na off-season deles e por causa do time mesmo, que também já não era um time muito bom, eles estão se segurando muito bem, mas o Capitals tá fazendo 5-0 e tem, sei lá, 7 chutes no gol, se não me engano. Então, tipo, e tem gol do velho, tem gol do Ovechkin, então bota aí mais uma, corta mais um númerozinho aí pra corrida contra o recorde, né? Mas nesse primeiro mês, o Capitals teve uma boa campanha, conquistando o segundo lugar na divisão metropolitana e top 5 campanhas da liga. No momento, acho que eles estão em terceiro agora, né, que passou um pouquinho mais já de tempo. Terceiro lugar na Metro, com 7 vitórias, 2 derrotas e 14 pontos. O problema da derrota é que foi, sei lá, acho que foi um 5-0 contra o Vegas. Não, Vegas não. Vegas foi o Flames que perdeu. Eu tô confundindo tudo já. Mas foi uma derrota de shootout, foi bem pesada. E outra derrota eu não me lembro, mas ao mesmo tempo ganhou de nomes importantes, por exemplo, o Rangers ganhou do Devils, ganhou do Flyers, que apesar de ser um time que não tá bem, é uma disputa de rivalidade também, né, que pesa um pouco. Então a gente tem aí nosso queridíssimo renovado Washington Capitals. Primeiro que eu faço a meia-culpa pelo segundo lugar ali no texto que eu coloquei no roteiro, que eu esqueci de atualizar ontem. Mas, assim, o Capitals tá muito bem, tá disputando ali cabeça a cabeça com Rangers, Hurricanes e tudo, Devils, né? O Devils tá com jogos a mais do que eles, mas ele tá muito bem, tá disputando com os times que muita gente vê como... São times vistos como favoritos e são realmente favoritos ali da divisão para vencer a divisão, ir longe, até vencer uma Stanley Cup. É um time que tem sido muito bom dos dois lados do gelo. Os números mostram que, são 27 gols sofridos contra 37 gols marcados. Na verdade, esse número já mudou um pouco hoje, mas o Capitals está conseguindo segurar bem os adversários e fazer gols. Muitos gols. Eu acho que tem outro fator também que não foi mencionado ainda, que é o sistema do Carberry, né? Que é o técnico, que, de novo, outra coisa que a gente fala aqui o tempo todo, ele é um técnico mais jovem, né? Do que a gente está acostumado a ver esse bando de velho podre aí da liga. Então, é uma cabeça fresca, uma cabeça nova. Dá para ver que ele sabe lidar com os jogadores mais novos, como usar esses jogadores mais novos e mesclar ele com os veteranos, né? Porque a gente brinca o asilo do Capitals, mas também tem ali alguns jogadores mais jovens. Então eu acho que é isso, sabe? É um combo que tem funcionado muito bem. Eu acho que o técnico também tem a sua parcela aí de glória nesse quesito. É um comentário geral, assim, da torcida do Capitals, que quem tá salvando esse time, tanto no passado, que foi uma surpresa também, por mais que tenha rolado a classificação culposa, né, sem intenção de se classificar para os playoffs, é o Carberry,
que, de fato, assim, ele era técnico na AHL, se eu não me engano, no Toronto Marlies, técnico de Power Play Toronto Marlies, se eu não me engano. E já tinha sido também técnico do Hershey Bears, se eu não me engano, algum assistente técnico do Hershey Bears, que é o time da AHL do Capitals. E ele mudou a cara do time. É claro que também nesse meio tempo ocorreu o retooling, né? Trouxeram novas ferramentas, entre aspas. O time ficou mais jovem. O time tá bem mais jovem hoje do que era no passado. E já ano passado tava mais jovem do que era no ano anterior também. Então tá cada vez ficando mais jovem, conseguindo manter os nomes importantes mais velhos também. Mas todo mundo fala, tipo, eu atravessaria uma parede pelo Carberry. Porque tu vê, o Kettle sempre posta no fim dos jogos, ele falando no vestiário com os jogadores. E tu vê a união da equipe. É muito legal pra mim tá vendo isso, tipo, porque a equipe, o time tá muito certo do que quer fazer e tá todo mundo com o mesmo objetivo por ele, sabe? Não por ele só, mas obviamente, tipo, é que ele juntou, ele fez essa união, uau, poder da amizade, sabe? Mas tá sendo muito legal de acompanhar, porque e muito divertido também, por um ponto, assim, de ver todo mundo que falava mal do Capitals quebrando a cara, mas tudo bem, né? A gente tem aí o Ovechkin jogando bem nessa temporada, que ano passado não aconteceu. Ele começou bem mal ano passado, e hoje ele tá aí com... Aqui tá 5 gols, não sei se já atualizou ou não, mas ele fez um gol no jogo de hoje já, então pode estar com 6 gols. O Strome também jogando muito bem, a defesa jogando muito bem. Todo mundo que sobe da AHL por algum motivo tá conseguindo segurar. A dupla de goleiros tá muito boa também. Se me deixar, eu faço um episódio inteiro do Capitals, então por favor me parem, sabe? Mas é um time que não dá pra apostar que vai seguir tão bem assim no resto do ano, porque é um time um pouco mais envelhecido que outros, apesar de estar mais renovado. Mas esse primeiro mês, assim, é um mês que tá me deixando muito animada pra ver pro futuro, e especialmente como foi comentado pelo Spencer Carberry, que é um cara que tem muito potencial e deveria ganhar o Jack Adams, deveria ter ganhado no passado, deveria ganhar esse ano, na minha opinião. Poder dos homens de meia idade que não são tão velhos, é isso. Reciclem esse bando de velho aí, pereba, que estão aí em todos os lugares. E é isso, podemos ir pro próximo, gente. Podemos mesmo? Alguém tem mais alguma opinião do Capitals? Eu adicionei aqui, pode ser parcial da minha parte, digo, mas eu adicionei o Calgary Flames, porque será, né? Mas porque, de fato, assim, havia uma noção que o Calgary Flames ia jogar muito mal nessa temporada, e pelo contrário, eles passaram aí, antes do Jets ser derrotado, eles foram o segundo time invicto a cair. Segundo não. Tava ele e o Jets invictos e eles caíram primeiro, depois o Jets caiu logo depois. Pra quem não entendeu. Eles foram os penúltimos invictos a cair. Obrigado, Ana. E é um time que tá em reconstrução, né? Tipo, descaradamente tá em reconstrução. Não tá tancando, mas tá em reconstrução. E eles estão hoje em terceiro da Pacífica com 6 vitórias, 4 derrotas e 1 derrota no overtime. Não vai disputar a vaga nos playoffs, eu acho, como a gente já discutiu em outros episódios também, mas é interessante de ver esse início, especialmente levando em consideração os jovens do time, né, que estão apresentando um bom hockey aí. Não sei se alguém tem alguma coisa para falar do Flames ou de outro time também. Vocês têm uma surpresa positiva? Eu acho que, assim, talvez não seja uma grandíssima surpresa, mas eu acho que o Vegas Golden Knights até que tá jogando bem, né? Por mais que, enfim, a gente seja meio... Eu acho que todo mundo aqui é meio desgostoso para com eles, mas, querendo ou não, né? É aquela coisa. Eu acho que aquela porqueira do Mark Stone tá sempre ali na liderança dos pontos, ele tem 19, aí o Eichel também tá ali, o Barbashev também tá marcando muito ponto. Então, né? Eu acho que não é uma surpresa, mas seria um destaque, talvez. Mas não gosto deles. Hoje eu dei para falar que não gosto de todo mundo, né? Devia guardar minhas opiniões para mim mesma. É assim que a gente começa a criar os nossos haters. Já temos os torcedores do Leafs. Eu só queria falar que realmente o Vegas Golden Knights não é um time muito querido fora da torcida de Vegas, porque eu acho que eles assumiram um manto de vilão e eles abraçaram isso mesmo. E eu aqui falo, o New York Rangers devia fazer o mesmo.
Eu prefiro os mocinhos, vou ser bem sincero. Na minha opinião. Eu também. Não, no geral também, mas porque, desculpa, é porque é pra ganhar, eu quero que o time ganhe, gente, é só isso. Seu time já ganha, Thiago, falta só a última conquista ali, mas daqui a pouco vem do jeito que anda esse negócio. 30 anos de espera já, 30 anos. Podia ser muito pior, podia ser 67, 68 e contando. Sempre tem alguém pior. Isso a gente pelo menos pode sempre contar com isso. Mas a gente também teve os destaques positivos individuais e negativos, se vocês quiserem falar também. Não sei se tem alguém específico que tá decepcionando tanto a ponto da gente apontar para o jogador como ele tá ruim. Mas nos destaques positivos a gente tem aí o Nico Hischier e o Cole Caulfield, que estão liderando a disputa pelo troféu Maurice Rocket Richard, com 10 gols cada um. Kirill Kaprizov liderando o índice de ponto por jogo com média de 2,18 pontos em 9 jogos disputados. Desculpa, gente, meu erro. O goleiro Lucas Dostal, que é do Anaheim Ducks, com 1,99, uma média de 1,99 gols sofridos por jogo, quarto melhor da liga, e 94,5% de defesas feitas, melhor da NHL. E o goleiro do Carolina Hurricanes, Frederik Andersen, com 1,48 de média de gols sofridos, primeiro da NHL, com 94,1% de defesas, segundo o melhor lugar da liga. Só uma pequena atualização aqui, rápida. O Kaprizov já está com 21 pontos, junto com o Sam Reinhart. E eles dois lideram a corrida de pontos na NHL no momento. Importante dizer que esses números são hoje, sábado, 2 de novembro. Quando o episódio sair, provavelmente esses números já estarão diferentes, mas aí você acessa nhl.com/stats, que aí você fica por dentro de tudo. Ou procura o jogador aí na página da NHL que você também vê. Outro destaque que a gente não chegou a comentar, mas os rookies, né? Que também estão brilhando. A gente tem o Logan Stankoven, que está com 10 pontos, do Dallas Stars. E aí o calouro aí escolhido da NHL, que é o Michkov, que está com 9 pontos. E aí começa, né, vários ali empatados, 7, 6, 5. Mas eu acho que esses dois aqui são os que estão assim com um destaque um pouquinho maior. Lembrando que o Celebrini tá fora por lesão, né? Jogou um jogo só. Então, por isso que ele não é um destaque, coitadinho, porque ele sofreu uma lesão no primeiro jogo dele. Fez gol. Primeiro, segundo jogo dele. Fez o primeiro gol dele na liga e depois não jogou mais, coitado. Alguém quer falar alguma coisa dos destaques? Eu queria falar sobre a disputa, né, pelo troféu do Maurice Rocket Richard entre o Nico Hischier e o Cole Caulfield, que são os maiores nomes aí nessa disputa dos troféus. Do troféu, no caso, desculpa. Eu acho que a gente... No caso, o Nico Hischier, ele atingiu os 10 gols em um dia e o Cole Caulfield atingiu isso no dia seguinte. E algo muito importante de pontuar, pelo menos eu gosto de pontuar, porque eu adoro o Caulfield, é que o Hischier, querendo ou não, o Devils teve mais jogos nessa temporada, então eles estão com, se não me engano, 2 ou 3 jogos à frente do Montreal Canadiens, então, querendo ou não, o Cole meio que atingiu essa marca antes, se a gente for contar pelo número de jogos, do que o Hischier. Então, assim, eu torço muito para ele ganhar esse troféu, não vou mentir, não é porque é do meu time, mas, assim, eu acho que ele tá merecendo muito, porque em 11 jogos são 11 pontos, sendo 10 gols e uma assistência. Então, assim, é muito... Eu não vou dizer que eu sou clubista, vai, igual a Erika disse, sou clubista mesmo, vou falar. E eu acho que o Cole merece muito isso. Porém, o Nico Hischier tá fazendo uma temporada muito boa até aqui. Então, essa disputa tá sendo bem acirrada. Eu vi no Instagram, não vou lembrar quem foi que fez, mas eu lembro de 2 nomes, que são os próprios Hischier e o Caulfield, e tem mais um querido, que eu acho que foram os que chegaram ali em 10 gols, e todos estão usando o número 13 do Johnny Gaudreau, né? Então, apenas uma curiosidade fofa. O Caulfield a gente sabe que é por conta do Gaudreau, os outros jogadores já usavam no time antes, mas enfim, é uma coincidência bonitinha, fofa, então
só quis trazer para deixar os corações de vocês molengas. E assim, mudando rapidamente aqui de jogador, de foco, o Lucas Dostal, que, né, a Erika citou ele tem sido ali um dos melhores goleiros da liga, tá jogando muito bem. E, gente, ele joga na Anaheim Ducks. Ele joga no melhor time da NHL hoje. Eu gosto muito dele. Então, é um nome que tá mostrando muito serviço por enquanto nessa temporada. E quem sabe pro futuro, né? Bom, eu acho também que outro troféu que está sendo bem acirrado assim, a competição é o Calder Trophy, que vira e mexe, as pessoas vivem mudando os nomes. E assim, o meu voto é para Lane Hudson, que, na minha opinião, assim, não é clubismo, eu juro, mas ele tá jogando muito. É muito legal de você ver, tipo, é muito interessante você ver a forma como ele joga. Ele é um jogador muito rápido, ele lê o jogo, assim, de uma forma muito prática. E eu acho que realmente ele tá sendo ali um dos melhores jogadores, pelo menos um dos melhores defensores pro Canadiens. E eu acho que é muito importante ter ele no time, porque ele faz jogadas que eu acho que os outros defensores talvez não fariam ou não pensariam sobre. Então, o meu voto é muito nele. Tomara que ele consiga esse troféu, porque, enfim. Mas eu acho também que tem outros defensores, eu não vou agora lembrar o nome de todos, mas que também tão bem nessa competição. Se eu não me engano, o Mitkov tá nela ou não? O Mitkov, exatamente, ele tá competindo também. Então também vai ser um prêmio ali bem disputado. E, né, que vença o melhor. Tem também, né, não sabemos, mas vai que o Celebrity volta logo e se recupera. Provavelmente também é o nome que vai entrar aí no Bololô. Então, é sempre uma coisa. Tem o do Sharks lá, ou também o Will Smith, não é? Então, é coisa de doido, gente. Na verdade, sem o Celebrino, eu acho que a disputa fica bem interessante, porque, né, acaba tendo sem querer mesmo, assim, acaba tendo uma predisposição dos caras a votarem no First Overall, até porque ele, de fato, é um dos melhores ali mesmo. Mas aí, eu realmente acho que fica entre o Mitkov, esses caras, assim, ia ser bem interessante de ver mesmo. Que também são destaques bem... Mitkov, pra mim, é um destaque positivo, porque eu não esperava que ele fosse tão bem na primeira temporada dele, especialmente jogando onde ele joga, sem ofensas ao Flyers. Podemos finalizar, galera, ou temos mais um destaque? Fechou? Então, diga aí você no comentário aqui, na resposta no Twitter, no Instagram ou aqui no Spotify, qual é a sua maior surpresa positiva e negativa da temporada até agora. Mas apoie o Tic Tac Go a partir de R$2. Sim, agora você pode apoiar o Tic Tac Go com um pouquinho menos de valor, mas nos ajuda muito no apoia.se/TicTacGo e receba recompensas exclusivas. Com a sua contribuição, podemos continuar criando conteúdos incríveis como este que você ouviu agora, de 1 hora e 10 minutos falando sobre a NHL. Nosso site vem aí, tá? TicTacGo.com logo mais tá aí, a gente tá na finaleira para conseguir colocar ele no ar. Então fiquem atentos, porque vai vir com muito conteúdo já prontinho para vocês poderem ficar por dentro das maiores ligas de hockey do planeta. Nós também temos uma comunidade exclusiva do TTG, que é no nosso Discord, o link vai estar aqui na descrição. Nós temos um cupom TicTacGo com o Mr. Varsity de 10% de desconto, que as jerseys dele, tudo dele é maravilhoso. Então já fica aqui a dica para vocês comprarem, se animarem com o início do time de vocês e comprarem uma jersey nova. Achei que fala, desculpa. Se inscreva no nosso canal do YouTube, que é @TicTacGo, assim como o TTG no Blue Sky, Twitter, Instagram e TikTok. É tudo @TicTacGo. E todos os links citados estão na descrição do episódio. Só uma coisinha que eu lembrei, devia ter falado antes, mas eu só lembrei agora, que vai ter em São Paulo, na Arena Ice, um torneio 3 contra 3 de hóquei no gelo feminino. Então, pesquisem, né, para o pessoal de São Paulo, pesquisem aí o Instagram da Arena Ice, tem também o @mulheres no hockey,
mulheres do hockey. Hockey é em inglês, então pesquisem, porque elas postam as informações e tal. Teremos a seleção brasileira, então se informem. É do dia 6 ao dia 12 de novembro, se eu não estou enganada. Então, para quem é de São Paulo quiser acompanhar e puder, vá, apoie a nossa seleção. Sim. E obrigado, gente, pela presença. Obrigado por quem ouviu até aqui. Vambora? Fechou? Bora! Beijo! Galera. Tchauzinho! Esse conteúdo só foi possível graças aos nossos apoiadores. O nosso muito obrigada e um abraço especial para Amanda Marques, Amir Bliacheres, Ana Flávia Lima, André Luiz Ribeiro, Camila Chaves, Carlos de Freitas Souza Júnior, Daniele Milczarek, Débora Almeida Dias, Elcio Martins Vieira Júnior, Gabriel Vieira da Rocha, Jussiele Barreto, Laura Lopes Guerreiro, Lucas Balugani, Lucas Bueno, Lucas Mendes e Tanira Barros.